O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, hoje prestou depoimento, acabou de deixar a sede da Polícia Federal. Ele depôs no inquérito que apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022. Lembra aquelas operações que foram feitas em rodovias do Nordeste? Justamente sobre isso. E eu quero chamar o nosso repórter, o Bruno Pinheiro, que está lá em Brasília e vai trazer as informações para a gente agora. Pode contar tudo, Bruno, quais são as informações que você tem sobre esse depoimento depois de alguns adiamentos e também de visitas ao ex-ministro que disseram que ele estava com uma situação mental e cognitiva péssima. Adiado sim, essa é a segunda vez então, ele foi ouvir um depoimento que durou cerca de 2 horas. Eu acabei de conversar com advogados de Anderson Torres que me responderam justamente o seguinte, que ele foi muito bem recepcionado e que durante esse depoimento ele alegou realmente justificando essa viagem em Salvador, que naquela época recebeu o convite de Márcio Nunes, ex-diretor da Polícia Federal, que indicou essa visita em Salvador, que era a superintendência que estava em reforma, e que ele viajasse até Salvador e visitasse essa estrutura, essa obra antes mesmo de inaugurar. E assim ele aceitou esse convite, viajou até Salvador, e que essas informações, diversos jornais na região repercutiram essas imagens, que a assessoria repercutiu essa imagem, que até mesmo um setor de comunicação, que é um setor ali chamado intranet aqui da Polícia Federal, lá também acabou divulgando essa informação, a visita de Anderson Torres naquela época, antes do segundo turno das eleições, e que essa visita, que era justamente olhar essa obra, não tinha nenhum entendimento ou um objetivo de interferir no resultado das eleições ou dificultar a vida de um eleitor que chegasse ao local de votação. O entendimento da investigação é que essa viagem de Anderson Torres tinha esse objetivo, em dificultar o acesso dos eleitores com várias operações da Polícia Rodoviária Federal, inclusive um documento que foi localizado lá no Ministério da Justiça, que seria um levantamento onde Luiz Inácio Lula da Silva tinha recebido o maior número de votos no primeiro turno das eleições. Só para finalizar, esse ex-diretor da Polícia Federal é já um conhecido de Anderson Torres, era secretário executivo do Ministério da Justiça e aí assumiu a diretoria geral da Polícia Federal. Anderson Torres não ficou em silêncio, respondeu o que era necessário responder e saiu escoltado com homens da Polícia Militar. Há mais de 100 dias ele está detido no 4º Batalhão da Polícia Militar, aqui na capital federal. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Se tiver mais novidades, é só chamar a gente aqui. Então, como mencionou Pinheiro, Anderson Torres respondeu às perguntas. Havia uma preocupação muito grande em torno de Torres por conta daquelas senhas para acesso dos aparelhos de celular que foram passadas de forma inválida. Agora, às 5h28 da tarde, o pessoal da rádio vai sair rapidamente para o intervalo. Espero vocês daqui a pouquinho, pessoal que nos ouve aí. Seguimos aqui nas outras plataformas. Teve a questão das senhas e a polícia até se frustrou, Os investigadores disseram que o próprio Torres não estaria colaborando para que ele deixasse a prisão onde ele permanece por conta dos atos de 8 de janeiro. Então a gente está falando de uma avalanche na qual Anderson Torres está inserido. Como é que vocês veem agora mais esse passo dado? Isso pode significar uma possibilidade dele conseguir esse habeas corpus? Segré. Ele, nesse ponto em particular, mostrou colaboração, fez o seu depoimento. Em relação às senhas, tem uma determinação judicial que ninguém está obrigado a gerar provas em contra dele mesmo. Desconheço que tenha no celular, mas eventualmente, se ele não quiser apresentar, é um direito constitucional. Agora, a questão sempre é esse princípio de isonomia. Eu lembro quando o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, sentenciado a 425 anos de prisão e 21 dias, foi liberado, está na prisão domiciliar com tornozeleira, porque segundo a interpretação judicial, era impossível que alguém tivesse uma sentença de cumprimento efetivo sem que tenha sido confirmada, lembrando a partir do momento que a Suprema Corte de Justiça alterou para o cumprimento efetivo somente na confirmação absoluta na última instância. E nesse ponto em particular, o que era? Já tinha sido feito todas as questões vinculadas com a investigação e, de novo, para que não fiquem dúvidas, 425 anos de prisão e 21 dias e a pessoa está na prisão domiciliar. A minha pergunta é,
será que durante esses 100 dias não foi suficiente para já ter todas as informações que possibilitem que continue a investigação, eventualmente ser sentenciado se ele teve alguma responsabilidade, mas que cumpra da mesma forma para não antecipar a pena, que foi a mesma desculpa que foi feita com Sérgio Cabral? Você tem algum ponto de vista para responder o que acabou de perguntar o Segré, Fábio Piperno? No caso do Sérgio Cabral, de fato, ele ficou preso 6 anos, né? Uhum. E com várias condenações aí em primeira instância. O Anderson Torres, acho que ele cometeu um erro, pelo menos nesse período todo aí, que foi, ele de fato não é obrigado a produzir provas contra ele, né? Isso é uma garantia constitucional. De qualquer forma, ele também mentiu quando ele passou senhas falsas, o que também acabou irritando mais aos investigadores. Vamos também fazer uma distinção. Mas o que você está querendo dizer? Que ele estaria colhendo o que plantou, então, diante de suas... Eu diria para você que seus atos? Eu acho que ele, naquele momento, se ele simplesmente continua se negando, com base no princípio de que ele não precisaria produzir provas contra si próprio, ok. Mas a defesa alega que ele não tinha condição nenhuma mental de prestar esse depoimento ou de fornecer senhas e que por isso aconteceu. Mas por que forneceu senha falsa, então? Continuasse se negando. Agora, mentir, eu acho que só aumenta um pouco a gravidade dessa relação com a justiça. Agora, no caso desse depoimento de hoje, ele foi falar sobre a história, aliás, uma vergonha nacional, que foi o envolvimento da Polícia Rodoviária Federal naquele esquema absolutamente imoral para, de alguma forma, tentar distorcer o resultado eleitoral. Não tem nada a ver com 8 de janeiro. Exatamente. A prisão dele é por conta dos atos de 8 de janeiro. O depoimento de hoje é por conta das operações da Polícia Rodoviária Federal. São várias questões, todas envolvendo o ex-ministro Anderson Torres. Exato. Então, em relação ao outro tema, ele continua em silêncio. Ele falou hoje, se manifestou hoje, sobre esse caso envolvendo a Polícia Rodoviária Federal, coincidência ou não, um dia após receber uma visita de uma comissão de senadores amigos. Alan Gani, você acha que a colaboração, neste caso, independentemente dele ser diferente do motivo que levou o ex-ministro à prisão, pode significar uma colaboração que faça a justiça entender que Anderson Torres não precise permanecer preso para auxiliar nas investigações da Polícia Federal? Tomara que sim, porque para mantê-lo preso, ele teria que representar uma grave ameaça, destruição de prova, ameaça a testemunhas, obstrução de justiça. Então, não justifica essa prisão preventiva, me parece que é muito exagerada por conta de uma minuta. E essa minuta ali de um suposto golpe, o planejamento de um crime em si no Brasil não é um crime, a não ser que o planejamento seja o próprio crime. Por exemplo, comprar uma arma no mercado ilegal para matar alguém. Então, isso é um crime, né? Agora, simplesmente você planejar o crime, segundo a legislação brasileira, não é um crime. E me parece muito exagerado, por quê? Porque ele estava fora do país nesse dia, enquanto o ministro G. Dias, né, ele passeava ali como um guia de museu, falando para os manifestantes entrarem, e esse tá ali, tá solto, tá tranquilo, enquanto o outro tá há meses preso, sendo que ele estava fora do país. E só para arrematar, o Piperno falou de vergonha nacional, também a tal da inibição temporária, um eufemismo para a censura, também foi uma vergonha, onde não poderia mencionar fatos durante o processo eleitoral, Piperno, relacionados, fatos verdadeiros relacionados ao ex-presidente Lula em relação a Lava Jato, apoio a ditadores da América Latina, não podia mencionar, senão era censura, era multa, e isso também pode ser que influenciou de alguma maneira em algum resultado eleitoral. Alan Gani fez uma comparação entre G. Dias e Anderson Torres. Você acha que dá para compará-los no caso dos atos do 8 de janeiro, Piperno? Bom, primeiro que o Anderson Torres, ele não começou a ser investigado só porque apareceu a minuta. A minuta apareceu já no centro de uma investigação. Isso foi achado lá na casa dele, a Polícia Federal foi lá, né, vasculhar porque tinha uma série de suspeitas. Então, são coisas muito diferentes. O fato do G. Dias ter sido um inepto, um incompetente, e ter que ser investigado, sim, não
diminui o tamanho da ação do 8 de janeiro, porque as pessoas já estavam lá, não foi o G. Dias que levou. A gente tem sim que investigar e procurar saber quais foram os motivos da inação dele. Não levou, mas foi omisso, né? Exatamente. Por que ele agiu mal? Agora, ele não pôs ninguém lá dentro, isso tem que ficar claro. Ele não pôs nenhum estuprador do Estado Democrático e Direito dentro do Palácio. Mas, Piperno, por que não fizeram nada? Esse é o ponto. Porque o que foi noticiado era que o governo federal tinha informações de que ia acontecer algo muito grave no dia seguinte. O governo federal, no caso, o G. Dias. Não. 48 agências ligadas ao governo federal, segundo a ABIN. E aí, não fizeram absolutamente nada? E aí as imagens comprovam isso daí? Será que não interessa justamente ter aquela invasão para alimentar a narrativa do golpe e aí aumentar a repressão contra a direita no Brasil? Então, a teoria da conspiração da direita... É a teoria da coincidência. Mas, enfim, da conspiração, da coincidência, como queiram chamar. Isso é uma coisa. O fato é que extremistas de direita tentaram ocupar o centro do poder. Está errado. Concordo que a invasão está errada. Todos eles são bandidos. Quem pisou lá é bandido. Aliás, já são 350 que tiveram aí, que já passaram a ser oficialmente processados. Para acusação de mais de 200 pessoas. Agora, mais 200, inclusive, serão, porque já se formou maioria para exatamente, enfim, processar esse bando de gente que é a escória humana, que merece ser rigorosamente punido. Segré, para justificar a sua virada de pescoço intensa, eu vou dar a palavra a você agora. Estou assim, estou ficando tonto já. Mas eu vou voltar um pouquinho na Polícia Rodoviária Federal e apelando ao sentido comum, que não necessariamente é mais comum dos sentidos. Mas imaginemos por um momento, primeiro turno, 3,5 milhões de pessoas favoráveis na votação ao presidente Lula. Você acha que a Polícia Federal vai parar 3 milhões de pessoas na estrada para que reverta um resultado eleitoral? Eu imagino que não. Mas agora vamos imaginar também que o Anderson Torres teve participação. Eu iria primeiro, se isso foi confirmado, para aquele agente da Polícia Rodoviária Federal que começou a parar as pessoas. E dizer, desculpa, senhor fulano, quem te deu a ordem para você parar as pessoas na rua? Aí ele vai falar, Evandro. Aí a polícia, a investigação, vai falar para o Evandro, dizer, Evandro, quem te disse para você dar a ordem para parar as pessoas? E o Evandro vai falar, Piperno. E aí, não precisam do Anderson Torres para isso. Esse é o ponto. Imaginando, inclusive, que tenha sido responsabilidade do Anderson Torres. Não precisa que ele diga, sim, a culpa foi minha. Não, a investigação vai levar isso, é sentido comum. E não... Seria realmente muita incompetência ou muita ingenuidade supor que porque a Polícia Rodoviária Federal vai parar algumas pessoas e pode juntar a quantidade que você quiser, vai alterar o resultado de uma eleição que tinha 3 milhões de pessoas favoráveis a um dos candidatos.